São Paulo foi o ano dos cariocas e a participação dos cariocas foi muito impressionante. Aqui, uma delas é de Duda Porto. Duda Porto que as pessoas já conhecem do nosso TV Casa Cor, que a gente já entrevistou você 2 vezes lá no Rio de Janeiro, né? Duas? 2 vezes. Foi duas. Garagem Renault. Ah, foi isso mesmo. E a cabana ano passado. E a cabana no ano passado. Aqui a gente tem quase uma continuação daquela cabana que foi tão marcante, né? O conceito construtivo, sim, né? Mas o conceito do projeto já é um pouquinho diferente. Você, quando decidiu que participaria de Casa Cor São Paulo, já tinha ideia de trazer, ao menos, o conceito construtivo para cá? Não, na verdade, quando nós fomos convidados para participar, foi um grande desafio, porque quando a gente veio ver o local, que na verdade é essa plataforma daqui, né, que fica com essa vista toda para o skyline de São Paulo, e a gente tinha alguns desafios para aqui. Era a questão do peso, que a gente tinha um limite de peso, né, que era bem restrito para a construção. O outro era o tempo, né? E o outro era a gente entender exatamente assim, qual seria um projeto que a gente pudesse fazer sentido nesse espaço que estava aqui, sem obstruir a vista, né? E tentando integrar um pouquinho esse momento de reflexão com essa vista em relação ao espaço que a gente estava. Então, assim, a nossa ideia principal foi tentar transformar isso aqui quase como se fosse uma aldeia, né? No topo de uma colina, por isso o uso dos materiais mais rústicos. Né? E aí veio a ideia de desmembrar a cabana de 50 metros quadrados, né, de forma representativa nessas pequenas cabanas, que cada uma, né, aí tem a história toda que a gente conta em cada uma delas. Sim, não, as pessoas estão chamando esse espaço de uma instalação, mais do que um ambiente de Casa Cor, é uma instalação. E à noite vai caindo a luz e as pessoas ficam todas aqui. Né? Então, elas têm usado o teu espaço muito, né? Isso é bacana. A gente pensou um pouquinho nisso também, assim, quando a gente teve o convite, a gente pensou também um pouquinho no que igual quando a gente vai projetar para um cliente, a gente pensa em tudo, né? Tanto no cliente, no espaço, no entorno, e a gente viu que esse espaço aqui era realmente um espaço de contemplação, então a gente não podia criar nada que tirasse essa vista, então a gente fez realmente esse espaço de encontro, um espaço de uso também para o evento, né? Muito legal. Bom, o Denis está mostrando ali, a gente vai percorrer as cabanas para você falar um pouco do conceito, mas acho que seria bacana a gente, antes de falar do conceito da instalação em si, já que é um desdobramento um pouco do que nós vimos no Rio de Janeiro, eu queria que você me contasse se isso daqui são módulos que serão oferecidos, se a gente vai ter isso, ou se isso daqui foi apenas para mostrar como era o processo construtivo do que a gente viu lá no Rio de Janeiro, porque eu sei que você está envolvido nessa pesquisa, nesse desenvolvimento. Isso, não o projeto da cabana, né, que é o projeto que nós apresentamos ano passado no Rio de Janeiro, ele está tendo todo um desenvolvimento, na verdade ele virou um produto, né, que é o produto Cabana, são 2 produtos, é a Cabana e a Casa na Árvore, e esse projeto está sendo lançado esse ano agora, né, comercialmente, e é um produto que já tem uma procura grande em rede hoteleira, né, já tem bastante gente atrás de informação para saber quando que esse produto realmente vai estar disponível. E esse daqui nós fizemos foi o que você falou, uma instalação usando um pouquinho do processo construtivo. Mas a cabana mesmo, ela está em desenvolvimento e ela está sendo toda produzida já. Isso aqui é madeira natural, madeira de verdade, aqui dentro. Do lado de fora, o que a gente tem? Esse sistema que nós usamos aqui, até pelo tamanho, isso aqui é um triângulo perfeito, né? Ele tem 3x3 e ele é um material, cada placa dessa aqui, por dentro ele tem um material chamado Isocip, que é um material que lá fora ele já é muito usado. No Canadá você tem edifícios até de 20 andares com esse material. É um material autoportante, então o miolo dele ele tem ele permite uma condição térmica acústica muito boa. Ele é inteiro, não tem nada. Então você consegue fazer uma casa inteira com ele sem usar um cimento, sem usar nada. Como é o nome do material? Isocip. E que tipo de ele produto? Na verdade, ele é como se fosse um sanduíche de isopor com USB estrutural, só que você já deixa toda a passagem de tubulação, você já deixa tudo já previsto por dentro. E aí por dentro aqui, tem uma coisa interessante, nós usamos toda uma madeira de reuso, né? E por fora nós usamos o mesmo material da cabana, que é um cimentício Viroc, que é um cimentício português. E tem uma coisa bacana, porque assim, muitos dos materiais que nós usamos aqui, nós aproveitamos da cabana do Rio. Por exemplo, aquele banco lá, ele era todo o revestimento da cabana, então a madeira veio reaproveitada, né? A gente conseguiu fazer muito uso. Essa madeira aqui do chão também é uma madeira de reuso,
né? Então a gente vem reutilizando. E daqui elas vão para outros lugares também. Exatamente, a gente já está agora já até buscando para onde que esses materiais daqui vão ser deslocados. E a cabana era feita de que tipo de madeira? E essa madeira aqui qual é? Então essa daqui é um cumaru, né, que ela é resistente e ela é de reutilização, né? A gente na verdade está reutilizando ela já aquela ali nós reutilizamos de uma casa antiga, né? E essa aqui já veio de um outro imóvel. A madeira que a gente está usando na cabana mesmo, aí já é uma madeira de reflorestamento, né? Mas dependendo da localização que a cabana foi implementada, a gente pode fazer uso de alguma madeira que ou o proprietário tenha guardado, ou alguma demolição, ou alguma coisa. Então isso não é muito rígido isso. O ideal até é que a gente use cada vez mais os materiais próximos dos locais. Isso é bacana. E aqui então você falou que é um cimentício, tudo isso daqui atrás é um cimentício. Ah, ele tem aquele encaixe meio inclinado. Ele é um viroque. Na verdade aqui dá para ver melhor, nesse aqui. Então a gente fez uma meia esquadria aqui, né? Então ele tem esse bit. E por se tratar de uma instalação, o que nós fizemos? Nós fatiamos as cabanas, né? Se você reparar, a gente quis deixar bem claro, até pela proporção de abrigo e tudo, não é um espaço para você usar, para você morar, né? Isso aqui é um espaço para você contemplar. Então a proporção foi justamente essa, para poder dar essa impressão de que a pessoa, quando chegar aqui, ela tem essa visão através da madeira, do abrigo, né? Essa visão toda de São Paulo e poder refletir algumas questões. E aí dentro de cada uma delas a gente fez um tema diferente. E quando a gente fatiou ela, a gente criou exatamente essa possibilidade da luz, né, poder virar uma lanterna para externo e para dentro também. Muito legal. Agora vamos falar das reflexões que você propõe aqui. E como é que você foi construindo esse conceito? Então, sonhos e realizações. São 4 cabanas, né? Você tem sonhos e realizações, você tem a infância, você tem os amigos, né? E você tem a reflexão, né? Então a gente quis meio que tentar provocar nas pessoas, né, um pouquinho dessa reflexão em relação à forma que a gente tem pensado, a forma que a gente, né, convive com as pessoas, a forma que a gente projeta, a forma que a gente lida com a natureza, né? Então essa daqui é um pouquinho esse momento exatamente assim, da gente querer provocar, né, todos os sonhos que a gente tem e que a gente acaba não realizando, por que a gente não realizou, né, o porquê que a gente deixou de fazer alguma ação, né? Então a gente quer provocar exatamente aquilo, cultive sonhos, compartilhe lembranças e realize desejos. Né? Então acho que é um pouquinho essa história do resgate, porque às vezes a gente acaba fazendo tanta coisa que não é essencial pra gente. Acho que o tema aqui do Casa Cor é o que é essencial. E a gente tentou trazer um pouquinho isso daqui. Então acho que assim, aqui é uma porta, é uma janela aberta para cada um também, né, expressar da maneira que ele acha ou refletir da maneira que ele acha mais coerente. Por isso também foi um dos motivos da gente não ter dentro das cabanas nenhum objeto, né? Porque a gente não queria que as pessoas olhassem para cá e focassem em algum elemento. A gente queria exatamente que deixasse fluir e pensar exatamente cada momento desse. Então esse aqui é o do sonho, né, e das realizações, né? A gente até fala aqui que a gente propõe uma reflexão sobre os desejos e atitudes, né? E falando sempre da questão da construção também, né? Que a nossa casa deve ser o abrigo das nossas memórias, né? Que é um pouquinho a história da cabana, né? Eu acho que a cabana teve uma coisa interessante, porque é uma construção mais simples de todas, que nem a gente conversou ano passado. Mas as pessoas, quando chegavam dentro da cabana, meio que, sabe, se abrigavam, elas se sentiam acolhidas. Por quê? Porque é uma lembrança, é um resgate daquele desenho de infância, é o resgate desse equilíbrio e proporção acolhedora, né? Então, tem uma coisa interessantíssima, porque eu estou aqui todos os dias gravando e vejo. Lógico que quando passam crianças aqui, elas adoram, ficam maravilhadas. Mas o que acontece é que a gente vê os adultos se transformando em crianças. A quantidade de fotos que a gente tem com adultos dentro dessa cabana, das pessoas escrevendo. Então, tem alguma coisa que... E aí é o Duda Porto Psicólogo que vai sendo... um novelo que vai sendo puxado, uma linha que vai sendo puxada aí. Todo arquiteto, na verdade, tem um pouquinho do psicólogo. E mesmo para atender o cliente precisa, né? Não, é porque na verdade a gente acaba que a gente o dia inteiro é o exercício de conversar e de entender as pessoas e de entender, e depois de um tempo, acho que até com a repetição de tanta conversa, de tanta coisa, a gente começa a entender um pouquinho também do passo seguinte, né, ou das consequências de uma ação ou não ação,
né? Então, como a gente já viu tantas vezes acontecer coisas que não são, né, tão diferentes, a gente acaba... E aí isso é bacana porque a gente pode antecipar um pouquinho isso, né? Então, quando a gente fala do essencial, isso é muito importante. Os últimos 3 projetos que nós fizemos expostos, ele falava muito isso, sabe? Eram construções menores, acolhedoras, e é onde a gente via que as pessoas entravam e falavam assim, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Então, uma coisa que para a gente ficou muito claro, né? O equilíbrio da proporção. Né? E aqui na infância a gente fala um pouquinho disso, né? A gente traz assim, né? Primeiro essas frases que são frases que acho que todo mundo já falou, pensou na infância, né? E a gente na verdade os 4 eles se misturam muito, né? O que da infância, acho que a gente reflete, primeiro era assim, tudo que a gente sonhava quando a gente era criança, será que né, a gente correu atrás disso? Ou será que em algum momento a gente desviou esses nossos sonhos por algum motivo que... Sabe, é buscar essa reflexão, né, do que era naquele momento de sonho, naquele momento do que era importante, né? E a gente fala também assim, sabe, quantos amigos a gente não teve na infância que a gente hoje nem procura mais por essa correria do dia a dia, por essa coisa frenética. Então sempre quando a gente para num ambiente que te traz um acolhimento e poucos têm essa possibilidade da gente refletir com o movimento do dia a dia que te traz isso, porque você está aqui e você está olhando as coisas acontecerem lá num ritmo. À noite isso até aparece mais porque você vê as luzes, né? Num ritmo de trabalho, num ritmo de ida e vinda da rotina das pessoas. E aqui você acaba podendo parar um pouquinho e refletir. Então a gente resgata um pouquinho essa coisa da infância. Muito legal. Daí a gente tem essa árvore que quando eu vi no primeiro dia tinha alguns recados aqui. E agora falei que está acabando o casa-cor. Os galhos estão até já entortando de tantas memórias aqui. Essa árvore nós fizemos ela, na verdade, ela é uma extensão do momento ali dos amigos, né? Porque ela reúne quase todas também. A gente teve assim essa ideia de tentar trazer um elemento que ele estava morto, né? Uma árvore que na verdade ela não estava mais com vida. E a gente trouxe ela aqui para representar como se ela fosse dar vida a todas essas memórias, essas lembranças, né? Então a gente ocupou ela com a reflexão de cada um, com o desejo de cada um. E ela tem a ver com o momento dos amigos, porque é nesse aqui que as pessoas escrevem um recado para um amigo ou para alguém, né? Que está do lado de cá. Exatamente. É uma piração, as pessoas adoram. E aqui você tem essa possibilidade. Nós fizemos bastante papel semente, né? Que é um papel que você consegue, que ele é todo feito de semente. E a ideia é que esses que têm o papel semente a gente vai plantar, né? E só para poder representar essa coisa de dar vida a esses pensamentos, essas reflexões, esses recados. Então esse é o da memória, né? Onde a gente realmente traz para aqui essa reflexão dos amigos. Muito legal. Deixa eu te perguntar quem te ajudou no paisagismo aqui. Daí você colocou... Aqui tem uma jabuticabeira, ali também uma jabuticabeira, inclusive está com frutos ali. Isso. Então, nós tivemos uma ajuda na verdade, uma ajuda de desenho do Cláudio da Landscape. Um dia no escritório, a gente sentou e fez bastante reflexão em cima de que forma que a gente transformaria esse espaço num espaço bem rústico, né? Então, que a gente usou um material só, que é o capim, e usamos as jabuticabeiras representando as árvores. E assim, a gente teve um desafio que foi trazer árvores que tivessem uma proporção que não competisse com as cabanas. Importante, né? Porque você tinha que... Poderia ter até trazido umas árvores maiores, mas a nossa ideia foi exatamente trazer essa proporção para não ter desequilíbrio. Muito bacana. E tem também o uso de obras de arte. A gente passou pelo dado de pedra, não mostrou, mas acho que é o mesmo artista ali. Esse é o Oráculo, né? Ele é um artista urbano e ele vai em vários lugares do mundo, ele vai deixando os recados deles, né? E ele tem aquele dado que é interessante porque é um dado que vai caminhando para vários lugares do Brasil. Ele já esteve no Parque Olímpico. Então, assim, ele explicou que era a base de um fradinho, né? Um concreto cru na rua. E aí ele fez essa interferência artística e esse dado ele vai se deslocando para vários lugares. Daqui provavelmente ele já tem algum destino que ele vai sair e vai chegar também, para ir trazendo também essa cultura móvel, né? Legal. Aqui é ótima frase, né?
Que é ótimo, é muito boa. Pare aqui, faça um pedido, vá embora e faça acontecer. Que é um pouco do... Você não pode... quem tem que fazer as coisas é você mesmo, entendeu? Quem tem que fazer acontecer é você mesmo. E tá dentro do circuito do sonho e da realização, né? Porque todo mundo tem sonho, só que nem todo mundo realiza os sonhos, né? E eu acho que a melhor coisa que tem é quando você vê um sonho realizado. E para isso você precisa se organizar e, né, saber dizer não, saber o que é melhor. Eu falava com um amigo sobre o tema da sorte. Na revista Super Interessante falou o que é a sorte. Na verdade, você descobre lendo a matéria, existe sorte sim, mas sorte para quem já construiu um caminho. Se você não construir o caminho, não adianta, não vai ter sorte, né? Aquela coisa de ganhar na loteria, e aí falava até disso, inclusive disso, que vai ganhar na loteria só quem jogou. Então, quer dizer, mesmo esse cara vai ter sorte, mas porque ele jogou, né? Então, a construção da sorte. E eu acho que esse trabalho aqui do oráculo... Tem. Fala bem isso. E para tudo, né? Assim, a gente conversa muito sobre isso e até sobre a criação, né? Tem gente que fala assim, a criação vem do céu, né? Tem gente que acha que vai botar o pé para cima e a ideia vem, não vem. A gente tem que correr atrás, tem que desenhar, tem que botar no papel, tem que, sabe? Tudo tem um tempo para acontecer, né? As coisas, eu acho que elas têm que ser mais... Não, é uma construção. Tudo é uma construção. E aqui nós estamos na cabana da reflexão. Não sei se o Denis vai conseguir ouvir. Eu vou colocar aqui, ó, Denis. Somos nós. Entre idas e vindas, aproveite cada instante. Sinta o vento, admire a natureza. De quem é essa voz? Então, aqui foi interessante porque esse foi um texto que a gente fez exatamente para o momento da reflexão, onde tem uma voz que provoca você a refletir exatamente como que o tempo passa lá fora, como as coisas acontecem, né? Nessas idas e vindas, né? O que você fez, o que você não fez, que as coisas andam depressa demais, né? E será que o tempo que passa ou passamos nós? Então, assim, e aí eu tinha um desafio de achar uma pessoa para poder interpretar. E aí um dia eu cheguei em casa e eu escutando minha filha assim, eu falei, filha, eu acho que eu já descobri quem que vai fazer. O tempo lá fora é diferente. Tudo anda depressa demais. Será o tempo que passa ou passamos nós? Entre idas e vindas, aproveite cada instante. Sinta o vento, admire a natureza, procure os amigos, reúna a família, olhe nos olhos e vá intensamente. Construa todos os dias momentos que fiquem para sempre. Tempo algum consegue apagar o que a memória não consegue esquecer. E ela na terceira, ela gravou no meu celular mesmo e ficou, eu falei, tá feito. Eu acho que a tua voz vai representar. Mas ela interpreta super bem, né, o texto. E foi de terceira, assim, e totalmente caseiro, mas eu quis deixar exatamente assim, para as pessoas também terem esse impacto também, porque eu acho que ninguém espera que é uma criança que vai estar falando alguma coisa, te trazendo alguma informação. E eu acho que foi bacana porque acho que atingiu o nosso objetivo que a gente queria aqui, de trazer essa reflexão. Não, é muito bacana. Bom, agora você tem que deixar esse áudio para sempre em algum lugar para a gente poder ouvir. Né? Tem que botar no teu site, em algum lugar, que é o áudio com esse texto que foi feito por ele. À noite é incrível a iluminação que fica aqui. Você tem ainda 2 lareiras ali, então, como tem feito um pouquinho de frio em São Paulo, estamos no inverno, todo mundo fica sentado em volta do fogo, né? A gente fez a lareira exatamente nesse ponto bem central, como se fosse o centro de uma aldeia, né, onde as pessoas se reúnem. Né? E no começo dessa construção também, desse processo criativo do que seria esse espaço, a gente refletiu muito um pouco também, a gente fez assim, uma comparação um pouco como o começo de São Paulo, né? A chegada de São Paulo. São Paulo antigamente era uma aldeia, né? Ela começou dessa forma e depois ela foi crescendo e hoje está lá. Então a gente meio que resgatou esse momento, né? E a gente quis caracterizar bem simétrico, né, esse eixo onde a gente tem esse momento de contemplação, de visão, e o lugar onde você tem a lareira, que é o lugar onde as pessoas se reúnem. Então, do lado, a gente tem os amigos e a infância, que são as coisas mais próximas do convívio social, e nas extremidades a gente tem o sonho e a reflexão, que aí já é uma coisa mais externa. Então foi dessa maneira que a gente concluiu aqui
essa instalação, né, foi o nosso objetivo e que eu acho que a gente conseguiu atingir o que a gente estava esperando, né, que foi trazer a reflexão para as pessoas. E tem uma coisa bacana porque a gente deixou aqui esses totens, primeiro com a informação escrita do que era o projeto, e a gente quis também trazer um pouquinho do nosso trabalho, né, construtivo. E aí aqui a gente fala de vários projetos, né, nossos. Esse, por exemplo, é um Light, que é um projeto de 120 metros quadrados, onde a gente consegue também fazer toda uma construção nômade, porque isso aqui tudo eu consigo desmontar e levar para outro lugar. Aqui é ele internamente. Então é bacana porque a gente mostra um pouquinho. Aqui está a cabana, né, a verdadeira cabana do ano passado, né, que mostra também essa coisa do abrigo. Onde está essa cabana? Então essa cabana hoje ela está ela voltou para a fábrica, né, onde a gente está fazendo alguns ajustes nela e a gente está deixando ela um pouquinho mais eficiente na questão construtiva, né, na economia do aproveitamento melhor tanto do metal quanto do vidro. Então a gente está equilibrando algumas medidas para poder não ter desperdício em nada. Então a gente vai ter aí tem o processo de desenvolvimento contínuo do produto, né, da cabana. Exatamente. E aqui fala um pouquinho também de alguns trabalhos nossos. E aqui é legal pelo seguinte, porque esse é um outro trabalho, né? Porque lá no escritório hoje nós temos uma equipe, são 30 profissionais e a gente trabalha em todas as escalas da arquitetura. Então a gente tem, né, isso daqui, por exemplo, que é uma escala urbana, isso é um terreno de 2 milhões de metros quadrados, que a gente está desenvolvendo um condomínio totalmente sustentável, né? Onde é? Isso é na região serrana do Rio, não. E aí a gente está criando um novo endereço para essa área. Igual a esse, a gente tem nós estamos desenvolvendo também alguns outros, onde a gente faz tanto a parte do master plan, com toda a inteligência do condomínio, né, onde a gente está capacitando todos os moradores do entorno, né, que é uma região que tem muito produtor agrícola, então a gente está fazendo um projeto que a gente vai incentivar o uso correto, né, para poder fazer uma plantação mais orgânica, e a gente vai trazer para dentro desse condomínio todos os critérios, os 3, né, pilares da sustentabilidade, né, tanto a questão social, a questão ambiental, né, e a questão econômica. Então a gente está fazendo isso grande. E a gente tem as outras escalas, que é residencial e a do interior. Então a gente tenta fazer nesses trabalhos um trabalho completo, onde a gente faz realmente todas as escalas e com profissionais capacitados, né, cada um dentro de uma área dessa, a gente consegue também atender. Muito bacana. Bom, você sabe que aqui na preocupação de Casa Cor São Paulo foi imensa com relação à sustentabilidade. Tudo que a gente tem aqui será desmontado e reutilizado. Ponto. Exatamente. Tudo já veio reutilizado. Tudo não, quase tudo veio reutilizado. Esse piso, por exemplo, é um piso que a Capor botou, que já é um piso, nitidamente você vê que é um piso de demolição, ele já tem todos os furos naturais dele, da onde ele tinha sido implantado antes, né? Essas madeiras todas desse banco aqui, elas eram o revestimento da cabana do ano passado. Então as cabanas também serão utilizadas? As cabanas serão utilizadas, elas vão agora, a gente está negociando para ir para um bosque aqui em São Paulo, para poder servir ainda de um momento de reflexão, e depois ela vai fazer parte de um programa que a gente está desenvolvendo, que a gente ainda está negociando, que vai ser um programa ao vivo numa TV, onde a gente vai estar construindo todo um rancho, vai ser acho que uns 300 metros de área construída, e ela vai ser um equipamento também que a gente vai fazer para uma área mais infantil, vão ser umas cabanas infantis. Muito legal. Então a gente vai ver, a cabana vai continuar vivendo aí em outros momentos. Bom, para ter mais informações sobre os projetos que você acabou de mostrar, vai direto no teu site ou vai para o teu Instagram, né? Isso, exatamente. Acho que hoje em dia as pessoas localizam muito fácil as coisas, então acho que pelo nome, pelo site, pelo Instagram, sempre tem alguma informação, algum link para alguma. O Instagram é Duda Porto Arque ou só Duda Porto? É Duda Porto Arquitetura. Duda Porto Arquitetura. E também tem um site do Duda Porto, dudaporto.com.br. Tem BR no final do site? Bom, vai achar, você vai encontrar. Muito bom te rever. Obrigado. Espero que a gente se vê novamente em Casa Cor, Rio de Janeiro? A gente agora está começando, eu ainda não fui ver o espaço, né? Acho que porque o Rio começa depois de São Paulo. Aí agora a gente vou aguardar o dia de poder conhecer, para a gente poder começar a analisar, mas o espaço é sensacional. Legal, aquele prédio, né?
É um espaço realmente que vai trazer acho que muito bom, porque vai trazer um movimento para uma área ali. Eu acho que isso aí pode despertar também várias coisas positivas para a cidade. E vários desdobramentos. E um cartão postal novo, né? Porque eu acho que é uma nova visão da cidade que é importante. Muito bem, então te agradeço, Duda. Bom te ver novamente, bom te ver, bom participar da tua instalação aqui. A gente veio quase todas as noites para cá e agora acaba no dia 23 de julho, mas aí fica a lembrança e fica esse vídeo também para as pessoas lembrarem. A gente passou algumas cenas noturnas também ao longo do vídeo para que as pessoas tenham essa diferença de percepção do espaço durante o dia e do espaço durante a noite. Então, Duda Porto Arquitetura, é o Instagram do Duda, e na segundo semestre a gente reencontra com ele, Casa Cor, Rio de Janeiro. Obrigada, Duda. Obrigado a vocês.